Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de competência, matéria que a gente já vem falando há 2 aulas, sobre a competência como uma forma de estabelecer qual será o juiz competente, o juízo competente para poder processar qualquer tipo de ação penal, certo? Então, nós já falamos da competência absoluta, que é aquela que é improrrogável. Nós falamos da competência relativa, que é a prorrogável, caso não seja suscitada em tempo. Das formas das competências relativas. E hoje nós vamos falar com vocês sobre 2 institutos muito cobrados em concursos. Infelizmente, é mais uma matéria que deve ser decorada, né? Ela, apesar de ser facilmente visualizada na prática, no decorrer do dia a dia, você tem que decorar para poder conseguir responder às provas do concurso. Hoje nós vamos falar sobre a conexão e a continência. Esses 2 institutos, eles servem para quê, Ana? Eles servem para unir processos, reunião de processos. Em que momento que pode acontecer essa reunião de processos? Como que acontece isso? Vocês vão ver como é interessante o porquê que muitas vezes uma audiência tem tantos advogados, com tantos réus. Por quê? Porque por maioria das vezes reuniram-se os processos, certo? E uma coisa bem importante que eu quero dizer para vocês nesse momento é que vocês esqueçam da questão da conexão e da continência que vocês aprenderam lá no processo civil, tá bom? Não tem nada a ver com a conexão e continência do processo penal, tá bom? Então, aqui nós estamos para estudar essa conexão e essa continência que serve para unir processos e essa união, inclusive, pode até alterar a competência, certo? Vai alterar qual é o juiz competente para julgar aquilo ali, exceto nos casos de competência absoluta, que essa é improrrogável e ninguém muda, tá bom? Agora, lembrando disso, nós vamos passar para a previsão legal. Estão previstos a conexão e a continência no artigo 76 e artigo 77 do Código de Processo Penal, certo? Então, nós vamos começar com o artigo 76. O artigo 76, ele fala sobre a conexão. Agora chega a situação que eu disse para vocês de decorar. A conexão, ela tem 3 espécies, 3 formas de se haver uma conexão. Quais são essas 3 espécies? A conexão, ela pode acontecer de forma intersubjetiva, ela pode acontecer de forma objetiva e ela pode acontecer de forma instrumental, que é a mais fácil delas. Vocês vão ver agora. A nossa conexão intersubjetiva, ela tem 3 subespécies. Então, é onde começa a ficar um pouquinho mais complicado para vocês, mas nada que vocês não vão conseguir entender. A conexão intersubjetiva, não é? Reunião desses processos vai acontecer de 3 formas. E como que acontece? Qual é a característica da conexão intersubjetiva? A conexão, ela vai acontecer quando existirem 2 ou mais agentes, certo? 2 ou mais agentes, autores ou réus, que cometeram 2 ou mais crimes. Lembrem-se disso. Conexão você sempre vai relacionar com 2 ou mais agentes cometendo 2 ou mais crimes. Conexão. Conexão intersubjetiva acontece de 3 maneiras: por simultaneidade,
por reciprocidade, certo? Por reciprocidade e por concurso, ok? Então, vocês vão lembrar. Nós estamos no Instituto da Conexão, do artigo 76, que acontece de 3 formas: intersubjetiva, forma objetiva e forma instrumental. Vamos para a primeira, que é intersubjetiva, e no primeiro exemplo, 2 ou mais agentes cometendo 2 ou mais crimes. Em que situação? Na situação da simultaneidade. Como que pode acontecer isso? 2 ou mais agentes no mesmo local, no mesmo horário, praticando 2 ou mais crimes. Por simultaneidade, entende-se o quê? Que esses agentes não sabiam das práticas delituosas cometidas pelos demais, ok? Então, lembrem disso. Simultaneidade. 2 ou mais agentes praticando 2 ou mais crimes, sem que um saiba da prática do crime do outro. Eles estão no mesmo local, estão praticando os crimes, mas um não sabe do outro, da existência do outro. Não houve uma combinação, certo? E um exemplo que aqui eu tenho que passar para vocês, né? E se vocês tiverem outras situações e quiserem me passar pelo grupo, mostrar, Ana, e essa situação, ela é uma conexão por simultaneidade? Podem me perguntar, que eu vou ter muito prazer em tentar ver com vocês se trata de uma conexão por simultaneidade. O exemplo que eu tenho para vocês aqui agora é de um dia de um jogo no estádio, certo? Um jogo no estádio, ele recebe o quê? Milhares de pessoas que estão ali no mesmo local, no mesmo momento. E várias dessas pessoas estão no mesmo local, no mesmo momento, praticando 2 ou mais crimes. Então, nós temos 2 ou mais pessoas simultaneamente praticando 2 ou mais crimes, sem que um não saiba do outro. De repente, um está lá no vestiário praticando um furto, o outro agrediu um outro torcedor de um time rival, o outro praticou um roubo também lá dentro, não é? Então, nós temos o outro lesionou, o outro ameaçou. Então, nós temos várias situações que podem acontecer confirmando essa conexão por simultaneidade. Ou seja, são 2 ou mais agentes praticando 2 ou mais crimes sem que um saiba da existência do outro. Ok? Muito bem. Segunda subespécie. Aqui nós temos por concurso. Como que é isso, Ana? São 2 ou mais agentes praticando 2 ou mais crimes, porém, um sabendo do outro, certo? Por exemplo, 2 ou mais agentes resolvem praticar um roubo em uma casa. Chegando lá, eles se deparam com a família, certo? O que caracteriza o roubo. Um dos agentes entra e começa a pegar os pertences da família. O outro agente, não satisfeito só com praticar o crime de roubo, antes combinado com o primeiro agente, ele resolve abusar sexualmente de uma das filhas do dono da casa, certo? Então, nós temos 2 ou mais agentes praticando 2 ou mais crimes, certo? Então, aí, eles sabem, eles combinaram que iam chegar e praticar o roubo. E ali, um sabendo do outro, um viu que o outro estava abusando sexualmente da menina que estava lá. Então, foram 2 crimes, 2 agentes praticando 2 ou mais crimes. Aqui nós temos a conexão intersubjetiva, não por simultaneidade, mas por concurso. Por concurso, um tem a ciência do outro. Por simultaneidade, um agente não tem a ciência do outro.
mas são dois ou mais agentes praticando dois ou mais crimes. E a terceira subespécie, que é a reciprocidade. Dois ou mais agentes praticando dois ou mais crimes, de que forma? Por reciprocidade. Como que acontece? Uns praticando os crimes contra os outros. Em que momento, Ana, que pode haver essa reciprocidade? Essa prática de dois ou mais agentes praticando dois ou mais crimes. Se a gente estivesse numa aula presencial, eu estaria questionando e aguardando vocês me passarem esse exemplo, porque eu acho muito interessante a forma que vocês me trazem os exemplos, não é? Que muitas vezes serve até para inovar e para acrescentar no nosso estudo. Mais um exemplo de uma conexão intersubjetiva por reciprocidade, onde dois ou mais agentes praticam dois ou mais crimes uns contra os outros. Um exemplo disso é quando duas gangues marcam de se encontrarem no local. Isso já acontece em todos os lugares, certo? Seja por telefone, seja pela internet, eles marcam o local e se encontram. E lá um pratica o crime contra o outro. Começam brigas, não é? As brigas podem levar a lesões mais graves, pode levar a homicídios. Então, nós temos essa situação, que é a nossa conexão intersubjetiva por reciprocidade. Duas ou mais pessoas ou dois ou mais agentes praticando dois ou mais crimes por reciprocidade, um contra os outros. Certo? Passado esse momento, desse primeiro item da conexão intersubjetiva, vamos só relembrar. Conexão intersubjetiva, dois ou mais agentes praticando dois ou mais crimes de forma simultânea, né, por simultaneidade, pode ser da forma objetiva, quando dois agentes sabem da prática do crime e praticam dois ou mais crimes, e pode ser por reciprocidade, que é dois ou mais agentes praticando dois ou mais crimes uns contra os outros, certo? Então, nós temos a primeira forma de conexão, que é a intersubjetiva, que eu disse para vocês. A segunda forma de conexão, ela é a forma objetiva. O que vem a ser a conexão objetiva? A conexão objetiva, ela é mais conhecida no mundo jurídico como forma teleológica, ou lógica, ou material, certo? Então, vocês vão ver todos esses nomes. A conexão objetiva, teleológica, lógica ou material. E ela está prevista lá no artigo, né, 76, salvo engano, inciso 2, e o que vem a ser? É a prática de dois ou mais crimes, pode ser ou não praticada por dois ou mais agentes, certo? Para quê? Para que se comete esses dois ou mais crimes? Eles são cometidos com o fim de quê? De facilitar, de assegurar ou de ocultar um outro crime. Um crime é praticado para facilitar a prática de outro, um crime é praticado para assegurar a prática de outro, e um crime pode ser praticado para ocultar a prática de outro. Isso tudo está dentro da forma de conexão teleológica, ou lógica ou material, ou ainda objetiva. Como que nós vamos ver isso, Ana? Como que pode-se praticar um crime para assegurar outro, a prática de outro? Eu vim no banco para praticar o roubo ou furto do banco. Me deparei com o segurança. Para assegurar a minha prática do furto ou do roubo, o que eu preciso fazer? Eu pratiquei o crime de homicídio. Então, um crime está ligado ao outro, certo? Por isso que precisa dessa conexão, porque um crime
tem relação com o outro. E aí vai juntar esses processos. É o crime de homicídio de um segurança com o crime de furto do banco. Ele fez para assegurar a prática do outro. Agora, como que um pode ocultar o outro? Você foi uma organização criminosa, né, uma equipe, foi e praticou o furto de uma joalheria com joias muito valiosas. Para poder ocultar esse crime, o que acontece? Ele coloca fogo na joalheria. Coloca fogo na joalheria para poder queimar tudo, tira evidências, tira tudo, certo? Queimou a lâmpada. Então, assegurou a prática do crime, não é? Então, ele vem e assegura dessa forma, certo? Ele garantiu a prática do primeiro, que é o furto das joias, e assegurou aquilo para que não deixasse nenhum vestígio, ocultando quem foi que praticou, e ele ocultou por meio do incêndio. E o incêndio é um segundo crime, é um crime de dano, não é mesmo? Então, a prática de um crime para assegurar ou para ocultar a prática de outro. Ok, meninos? De todas as formas que eu disse, vão acontecer isso, seja lá com o segurança, ou seja na prática do incêndio para assegurar ou ocultar. Entenderam? Facilitar para essas situações. Aí aconteceram dois crimes que estão conexos por algum motivo, aquele incêndio está conexo com o roubo e aquele homicídio está conexo com o furto no banco, ok? Então, nós temos a segunda forma de conexão, que é a forma conhecida como teleológica, lógica, material, certo? Ou ainda objetiva. Então, nós já falamos da forma da conexão intersubjetiva, com 3 subespécies. Nós falamos da forma objetiva, né? Que é uma espécie só. E, por fim, nós vamos falar da mais simples, que é a conexão instrumental ou probatória. Quando que um processo pode estar conexo com o outro numa conexão probatória. Probatória, vocês já sabem que está ligada a quê? Provas, certo? Então, quando que isso vai acontecer? Uma conexão ligada à outra de forma probatória. Quando a prova de um crime servir como prova no outro crime. Então, o que se faz? Junta-se os processos. Em que momento, Ana, que a prova de um crime vai servir para assegurar um outro processo? Um furto de um carro que foi passado para frente e a pessoa cometeu um crime de receptação. Então, nós temos um furto, um roubo aqui e uma receptação. Aquela receptação, a prova da receptação, que é o carro e que é aquele autor, ele não vai servir de prova nesse processo? Por quê? Porque ele vai poder informar quem que foi que praticou o furto ou o roubo aqui. O carro é o mesmo. Entenderam, meninos? O que vem a ser a conexão pela forma instrumental? Um serve de instrumento para o outro, ou probatória, a prova de um está conexa com a prova de outro. Então, passado isso, nós encerramos aqui as 3 formas de conexão previstas no artigo 76. Então, vocês vão ler o artigo, vão visualizar, tentar visualizar pelos meus exemplos, como que se dá a conexão intersubjetiva, objetiva e probatória, que está previsto lá no artigo, ok? Lembrando que a intersubjetiva tem as 3 subespécies, por simultaneidade,
por a forma objetiva e também, não, desculpa. Nós temos da forma por simultaneidade, por concurso e por reciprocidade, ok? Então, vamos ler o artigo e tentar visualizar os exemplos lá dentro, que aí no dia da prova vai ficar muito mais fácil para vocês, ok? Muito bem. Vamos passar então para o nosso segundo instituto de hoje. O segundo instituto de hoje é o Instituto da Continência. A continência também é uma forma de união dos processos, só que bem mais simples do que a conexão, ela já traz uma forma mais simplificada, são só duas formas que acontece a continência. A continência, ela pode acontecer da forma objetiva e da forma subjetiva, ok? Muito bem. Também vão unir os processos. Contudo, enquanto lá na conexão nós tínhamos sempre casos de 2 ou mais agentes praticando 2 ou mais crimes, aqui já é diferente. Normalmente nós temos um agente com uma conduta praticando 2 ou mais crimes, ou nós temos 2 ou mais crimes praticados por um único, ou nós temos, desculpa, eu falei a mesma coisa, ou nós temos 2 ou mais agentes praticando um único crime, tá? Então, é diferente de lá. 2 agentes, 2 ou mais crimes. Aqui pode ser um agente com 2 ou mais crimes, não é? Ou um crime com mais de 2 agentes, certo? Vamos para os exemplos para vocês conseguirem entender. A forma subjetiva, a forma subjetiva da nossa continência acontece com concurso de agentes. Forma subjetiva, concurso de agentes, quando 2 ou mais agentes se reúnem para praticar um único crime. Certo, meninos? 2 ou mais autores, 2 ou mais réus ou agentes reuniram para praticar um único crime. Aí nós vamos ter 2 processos? Não, nós vamos ter um único processo. Por quê? Exemplo disso: uma esposa chama o seu amante para juntos, reunidos, praticarem um crime de homicídio contra o seu esposo, visando receber um seguro que está no seu nome. Ok? Então, nós temos da forma subjetiva da nossa continência, são concurso de agentes. Podem ser 2 agentes praticando um único crime. Ok? Então, aqui vocês já viram um exemplo. Outro exemplo que a gente pode passar para vocês, quando aconteceu o julgamento dos Nardoni, não é? Por quê? Porque a filha, junto com o seu namorado, juntaram para matar os seus pais. Entendeu? Então, tinha 2 agentes com um único objetivo, que era a prática de um homicídio. Ela queria matar o seu pai. Ok? Agora, meninos, uma outra situação que nós temos, que não é a subjetiva, vem a ser a continência da forma objetiva. A forma objetiva, ela acontece de que forma? São 2 ou mais crimes, diferente lá de cima, 2 ou mais crimes praticados com uma única conduta, ok? A forma subjetiva da continência, nós temos 2 ou mais agentes em concurso praticando um único crime. Agora, na forma objetiva, nós temos um único agente com uma conduta praticando 2 crimes ou mais. Entender? Aí vocês vão ter que decorar mesmo.
Então, Ana, me dá um exemplo da forma de continência objetiva. Quando que acontece isso? Ela pode acontecer, são duas formas. Ela pode acontecer por meio de um concurso formal. Quem que se lembra de como que acontece o concurso formal lá no Código Penal, lá na parte geral? O concurso formal, o que que significa? Uma única conduta que resulta em dois ou mais resultados. Ficou meio redundante, né? Dois ou mais crimes. Uma conduta, um crime praticado que uma conduta só que resultou em dois ou mais crimes, ok? Um agente com uma conduta resultou em dois ou mais crimes. Ana, como que uma pessoa com uma única conduta pode ter o resultado de vários crimes que vão reunir por meio da continência? Um exemplo que nós temos é um soldado revoltado lá com o batalhão, ele pega o veneno e joga dentro do caldeirão da sopa que vai alimentar o restante dos soldados. Aquele veneno, ele vai matar alguns, vai lesionar outros que vão ser acudidos a tempo, não é? Então, foi a prática de uma única conduta que resultou em vários crimes. Crimes de homicídio, vários homicídios e algumas lesões. Entenderam? Então, a continência objetiva, ela pode acontecer dessa forma. Pelo concurso formal, não é? Com uma única conduta praticar dois ou mais crimes. Pode acontecer também pela aberrácio. Vocês lembram o que significa aberrácio? Aberrácio ictus. Aberrácio, meninos, no latim é erro. Erro ictus, na execução. Aberrácio ictus é o erro na execução. Em que momento que acontece isso? Quando você, com uma conduta, vem e tenta praticar um crime e na execução você acaba praticando dois ou mais. Como assim, Ana? Com essa única conduta, eu resolvo que vou matar minha sogra. Vou matar minha sogra, já me passou muita raiva, já me humilhou, já me ofendeu, e eu compro uma arma muito potente. Aí, essa arma muito potente, o que que acontece? No momento em que eu atiro na minha sogra, a arma, a bala entra e sai acertando a minha cunhada que está atrás. Ou seja, eu mato a minha sogra e lesiono a minha cunhada, certo? Eu pratiquei com uma conduta dois ou mais crimes, não é? Só que não foi da forma que eu previa lá na primeira, pelo concurso formal. Aqui foi pela aberrácio, foi um erro na execução. Eu não esperava que acontecesse. Ou então, pode acontecer de eu atirar na minha sogra, a bala resbalar, né? E acertar outra pessoa, ok? Então, pode acontecer pela aberrácio ictus. E também pode acontecer de você ter um erro também na execução, que é você atirar na sua sogra, errar a pontaria e acertar na sua cunhada. Então, vai ser considerada a tentativa de homicídio aqui e o homicídio lá. Sabia? Mesmo que eu não tenha acertado, mas eu tenho provas de que eu tentei, a minha intenção era de matar minha sogra e eu lesionei a minha cunhada. Eu errei a mira, certo? Isso tudo vem com a aberrácio ictus e aberrácio criminis, seja erro na execução ou seja erro na pessoa que você atirou.
Certo, meninos? Então, a continência acontece dessas duas formas. A continência pode acontecer da forma subjetiva e pela forma objetiva, ok? Lembrando vocês que a forma subjetiva é pelo concurso de agentes, certo? E a forma objetiva são dois ou mais agentes, na subjetiva, dois ou mais agentes praticando um crime. Na objetiva, um agente com uma única conduta que pratica dois ou mais crimes. Se dá pelo concurso formal ou pela aberratio. Aberratio ictus, erro na execução, ou aberratio criminis, erro no crime. Mirei em um e acertei em outro, certo? Vou responder pelos dois processos, todos juntos, pelo mesmo juiz. Ana, quem que vai julgar isso aí? Quem que vai unir esses processos? Essa vai ser a resposta da nossa próxima aula. Por quê? Porque o fato deles se unirem, nós vamos ter que saber como que vai reunir. Quem que chama? Qual que atrai o outro? Certo? E assim a gente dá continuidade na próxima aula. Uma boa noite a todos e muito obrigada.